Bom dia, povo de Deus! Tá tudo bem com vocês aí? Vocês estão todos na bênção? Eu vou bem, graças a Deus, obrigado, em nome de Jesus. Aquele veterano e bom cafezinho para dar sequência na nossa vida, né? Graças a Deus, acordar desde as 4 horas da manhã. E foi interessante essa questão porque ontem eu viajei a São Paulo, fui lá num lugar muito doido chamado Brás. Quem já foi lá no Brás? Pensa numa doideira, gente, aquilo é doideira. Se você tiver o dinheiro do mundo, você gasta tudo ali. A vontade que tem é da gente gastar o dinheiro tudo. Como a gente tem pouco dinheiro, não gasta nada, né? Custou voltar a ter dinheiro para passagem. Foi eu e meu amigo Sérgio Coelho e nosso irmão Jackson também. E nós nos divertimos muito ali, viu? Demos muita risada, né? Foi uma bênção. E ontem eu viajei, anteontem, perdão, eu viajei às 10 da noite. Chegamos no Brás por volta das quase 10 para as 3 da manhã. E então eu fiquei praticamente a noite toda acordado anteontem. E noite toda acordada anteontem e passei o dia inteiro andando para lá e para cá, deve ter rodado uns 30 km por hora, uns 30 km por dia lá, andamos demais, mas foi uma bênção, né? Foi uma bênção. E o que me chamou a atenção, e ontem por isso que eu não gravei a live, viu pessoal, eu tava lá em São Paulo lá, e por isso que eu não gravei a live. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você sabe que mesmo eu não tendo gravado a live, o Espírito Santo de Deus ministra o meu coração em todos os ambientes que eu estou. E eu achei oportuno demais estar naquele lugar ali. Achei oportuno demais estar lá naquela multidão de pessoas, porque, gente, pensa numa multidão de pessoas e tá vazio, hein? Tá vazio por causa da pandemia, né? Então tem pouca gente ainda, e é gente demais. Imagina, tem pouca gente e tinha gente demais da conta. Mas o que é interessante nisso tudo? Você vê gente de todas as culturas, de todos os cleros, todas as crenças, religiões, todas as cores, todos os sotaques, né? Quantos libaneses, turcos, peruanos, bolivianos, colombianos, e a gente encontra tudo lá, e brasileirianos. Encontramos de tudo lá. Mas sabe o que mais me chamou a atenção? É que algumas pessoas, foi nítido e fácil a gente perceber a fé que elas têm. A fé de estar ali investindo uma parte do seu dinheiro para poder transformar em mais dinheiro, produzir riqueza. A fé de algumas pessoas que expressavam a sua fé no Senhor Jesus em palavras, em cânticos. Ali a gente viu muitas pessoas, tem muitas pessoas que estão ali empurrando os seus carrinhos, vendendo bolo, vendendo cafezinho, escutando um louvor, louvando o Senhor. Outras pessoas, quando são abordadas, né, ou melhor, abordam você, elas deixam nítida, né, a paixão que tem por Cristo. Então, assim, é realmente um ambiente muito rico em conhecimento, em ensino e aprendizado. Mas o que me lembrou, estando ali no meio daquela grande multidão, me lembrou o Senhor Jesus Cristo nos seus momentos também com as multidões. Cristo esteve muitas vezes com as multidões. Algumas vezes nós temos relatos bíblicos, a exemplo da multiplicação dos pães e peixes, onde houveram 2 multiplicações bíblicas registradas, e dizem que nas duas pelo menos 5.000 pessoas em cada uma delas, entre mulheres e crianças, ou além de mulheres e crianças, provavelmente 10.000 pessoas por multiplicação, estavam assentadas ou estavam ao entorno do Cristo. E é interessante nós percebermos que Jesus Cristo, o nosso Salvador, ele sempre esteve rodeado de muitas pessoas. Talvez não nessas proporções, né, de 10.000, 5.000 pessoas, mas sempre as pessoas rodeavam a Cristo, estavam ao redor dele. Alguns com boas intenções, querendo extrair do Mestre palavras de vida eterna, palavras de sabedoria. Outros querendo extrair cura para a sua alma, ou libertação de espíritos malignos. Cada um tinha uma intenção. E os escribas e fariseus, os religiosos da época, queriam se aproximar de Cristo para tê-lo
do que acusá-lo, e para o matá-lo, como foi feito, nós sabemos disso. Mas há uma menção em Mateus, eu vou ler em Mateus, mas a mesma passagem ela também tem nos evangelhos sinóticos, em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1, mas ela também se repete em Marcos capítulo 4, versículo de 1 a 9, e também em Lucas capítulo 8, versículo de 4 a 8. Sobre a parábola do semeador, a parábola do semeador. E é interessante nós pensarmos nisso, porque a parábola do semeador ela tem muitas explicações interessantes para nós. Eu estou fazendo uma anotação na minha Bíblia aqui, porque como veio uma inspiração, para eu não perder, eu anoto e depois eu tenho isso como memória e fica mais fácil para mim, para eu poder depois, quando precisar, resgatar. Então, o que a parábola do semeador vai me ensinar? Vai me ensinar o alto valor que há na palavra de Deus, né? Mas também o alto desprezo que há quanto à palavra de Deus pela humanidade. A parábola do semeador, ela vai falar do semeador, que é aquele que tem as sementes nas suas mãos e está lançando sementes, ou seja, está plantando as suas sementes, e o semeador é Deus, é o Espírito Santo de Deus também. E os solos que estão envolvidos na parábola, solo rochoso, o solo espinhoso, o solo raso, solo duro, esses solos são os nossos corações. A forma com que nós recebemos ou não a palavra vai determinar o tipo de solo que somos. Então Jesus Cristo ele prega a palavra do semeador para uma multidão de pessoas e para os seus discípulos. Aqui em Mateus vai narrar que Jesus saindo de casa, então Jesus tinha casa. Muita gente fala que por causa de um dito de Jesus que diz assim: o filho do homem não tem lugar nem para recostar sua cabeça, o povo fala que Jesus não tinha casa. Isso é uma mentira, né? É uma inverdade bíblica, é falta de conhecimento bíblico, porque está escrito: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, então é saindo da casa dele, tá? Ele tinha casa sim. Sentou-se à beira do mar. Lá em Marcos ou Lucas vai dizer que Jesus sentou-se num barco, afastou-se um pouco e da praia falava à multidão, né? Jesus usava a acústica do mar, porque se Jesus sentasse ali num barco na praia e o vento viesse do sentido do mar para a multidão, o próprio vento transportava a voz de Jesus Cristo, fazendo uma acústica ali. Muitas pessoas perguntam como que Jesus falava às multidões, como que 5.000 pessoas, 10.000 pessoas ouviam o Cristo. Então o Cristo, na sua sabedoria, né, tanto divina quanto terrena, usava os recursos naturais do qual ele tem poder, que foi-lhe dado todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Então ele usava os recursos naturais a seu favor. Bom dia, Mirela do Henrique, Deus te abençoe, do Henrique, né? Deus te abençoe em nome de Jesus. A mãe da Mirela, a Maria é uma ouvinte assídua das nossas mensagens e é uma mulher de Deus ali. Ela está sempre comentando, né? Está sempre muito feliz, dando feedback a respeito de tudo que Deus tem feito na vida dela, através da singela mensagem que nós carregamos em Cristo Jesus. Bom, voltando aqui, então Jesus Cristo estava ensinando a multidão ali da praia, próximo da praia, e a multidão estava ouvindo Jesus. Só que a grande verdade é que a multidão não ouvia Jesus. Jesus falava à multidão, mas a multidão não o ouvia. Porque há uma diferença entre ouvir e escutar. Há uma diferença entre falar e comunicar. Então há uma diferença entre ver e enxergar. Jesus falava às multidões, mas ele deixou claro que ele não queria que as multidões compreendessem o que ele estava falando. Você acredita nisso aí ou não? Você sabia que Jesus estava comunicando a sua mensagem a muitos, mas ele mesmo disse que ele não gostaria que a multidão... Caraca, meu negocinho vazou tudo aqui. Meu purificador de água, meu umidificador de água vazou tudo aqui. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Mas Jesus disse que ele não... que ele pregava para muitos, mas não era
a vontade dele que eles soubessem, ele mesmo, através do Espírito Santo de Deus, cegou o entendimento de muitas pessoas que ele falava. É estranho, né? É contraditório. Nós precisamos ler a Bíblia para aprender um pouco mais sobre Jesus Cristo. Jesus disse e deixou revelado aqui que, na verdade, ele não tem a intenção de falar com as multidões. Preste atenção. Se você tem ido buscar a Jesus, se você tem ido, por exemplo, a uma igreja, a um templo religioso, com o intuito de buscar a Jesus, talvez você não o encontre. Se você tem ido a congressos, eventos de grande porte, né? Por exemplo, nós tivemos esse ano, se eu não me engano, no começo desse ano, o evento chamado Descend. Né? O Descend reuniu milhares e milhares de pessoas no Brasil e fora do Brasil, porque foi retransmitido ao vivo, mas em loco, né, aconteceu simultaneamente em São Paulo, Brasília, em grandes capitais no Brasil, o evento de forma simultânea, e muitas pessoas estiveram naquele local, mas talvez a maioria delas não tiveram contato nenhum com Jesus Cristo. Por quê? Jesus se escondeu deles? De forma nenhuma. É que Jesus não está no meio da multidão para ser encontrado. Jesus só pode ser encontrado pelos verdadeiros discípulos de Jesus. Tá? Então, se você tem ido buscar a Jesus nas multidões com o intuito de achar que ele está disponível para as multidões, eu preciso te dizer que isso não é verdade. Jesus está disponível para os seus verdadeiros adoradores e para os seus discípulos verdadeiros. Por quê? Porque Jesus disse que grande é a porta e largo é o caminho que conduz à perdição, mas que o caminho que conduz à vida eterna é estreita a porta, e que nem todos entrarão por ela. Quem entrará então, Cristiano? É você que está fazendo a distinção? Não, é a própria palavra de Deus. Somente entrarão aqueles que verdadeiramente ouvirem a voz do Cristo, do Cordeiro, e seguirem com obediência. Tá? Eu tenho falado muito sobre isso. Duas coisas que movimentam os céus e o coração de Deus é fé e obediência. Não existe outro caminho. Tá? Estar no meio da multidão, de uma multidão eufórica, cantando músicas, dançando como se fosse uma lombriga fora do cocô, desculpa da expressão, uma lombriga mal matada, uma cobra mal matada, não significa nada. Tá? Rodopiar, gritar, sentir arrepios no seu corpo não significa nada. Talvez seja tudo isso carnal e até demoníaco, talvez seja tudo isso emocional. Jesus está procurando os seus verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e verdade. Pergunto, quanto tempo você tem doado da sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Quanto tempo você tem se dedicado a buscá-lo? Você tem buscado Ele nas madrugadas? Você tem buscado Ele antes de começar o seu trabalho? Você tem buscado Ele de forma genuína? Talvez então para você Ele já esteja disponível. Você provavelmente pode ser um discípulo de Jesus. Caso contrário, se você for multidão, Jesus até está disposto a encher a sua barriga, porque Ele é bom, Ele é Deus e é misericordioso. Ele está disposto a te dar pão e peixe, mas talvez Ele não te dará as palavras de vida eterna. Por quê? Não é que Ele não dará no sentido de que Ele rejeita ou não entrega a palavra. É que isso não está disponível no supermercado onde você vai. O supermercado de Deus é dado na intimidade. Você tem que ter intimidade com Deus, intimidade com Cristo pelo Espírito Santo, para que verdadeiramente você possa então estar ligado com os céus. Vamos ler a mensagem aqui, isso vai ficar mais claro para vocês. Mas Jesus deixou claro que quando ele pregava do barco a essas multidões, do qual ele fala na parábola do semeador, que ele pregou, mas não com o intuito de que eles compreendessem com seus ouvidos, e que eles viam a Cristo, mas não foi dado-lhes o poder de enxergar o Cristo. Então é algo tremendo. Por quê? Porque fica claro que Jesus disse aos seus discípulos que, por que ele fala em parábolas à multidão? Para que eles ouvindo não ouçam, e para que eles ouvindo também não entendam. Mas Jesus diz assim, ao que respondeu, porque a vós outros quem? Aos discípulos, aos seus seguidores verdadeiros, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus,
mas aqueles ou aquelas pessoas, a multidão, não lhes é concedido isso. Vamos ler o texto? Então é a parábola do semeador. Nós sabemos que o semeador pegou sementes e saiu distribuindo sementes nos solos, encontrou diversos tipos de solos, que somos nós: coração duro, coração mole, coração que recebe a palavra e tem uma atitude, uma ação a favor disso, e pessoas que simplesmente são simpatizantes de Jesus. Eu preciso te dizer que os simpatizantes de Jesus não alcançarão o reino dos céus, tá bom? E então Jesus é questionado pelos seus discípulos por que Jesus falava em parábolas. Então está escrito assim, em Mateus capítulo 13, Mateus 13, 10. Mateus 13, 10 está escrito assim: então aproximaram-se os discípulos e lhes perguntaram: por que lhes falas em parábolas? Ou seja, por que o Senhor fala em parábolas para as multidões? Ao que Jesus respondeu: porque a vós outros, ou seja, a vós meus discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Então, para vocês que são meus discípulos, é dado, eu entrego a vocês os segredos do reino dos céus. Mas aqueles, ou seja, a multidão, não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Que palavra poderosa é essa, hein? Presta atenção. Jesus está falando que quem já tem será acrescentado. Mas o que tem pouco, até o pouco que tem, lhe será tirado. O que Jesus está falando aqui, cara? Que doideira. Deixa eu te relembrar. As matemáticas de Deus, a matemática de Deus, ela é diferente da nossa, tá? A matemática de Deus, 2 mais 2 não é 4. 2 mais 2 são menos 2, tá? E na matemática de Deus, 2 menos 2 não são menos 4, são mais 4, porque é tudo invertido. O reino de Deus é tudo invertido. Então ele está falando assim, aquele que já tem, vai ser acrescentado mais para ele. Mas o que tem pouquinho, até o pouco que tem, vai ser tirado. Mas Jesus está falando de quê? Você pensou em comida, né? Você pensou em dinheiro? A gente só pensa em comida e dinheiro por causa dessa maldita teologia da prosperidade que nos ensinou a pegar toda a mensagem bíblica e só pensar em dinheiro, comida, em dinheiro e em mim mesmo, em roupas e calçado. Falando em roupa, você viu essa camisa do boi que eu tô aqui? Né? Essa camisa é em homenagem à música que eu sempre canto nas minhas lives. Eu, vida de gado, povo marcado, povo feliz. Essa camisa eu ganhei do meu amigo Amarildo, né? A Cleide do Amarildo me deu essa camiseta, na verdade, junto com outras roupas, e eu de bom grado recebi e recebo, viu? Se alguém tiver alguma coisa para doar, eu recebo em nome de Jesus, com muita humildade, tá? E gratidão no coração. Mas voltando aqui, Jesus então disse assim, que até o que tem pouco, esse pouco será tirado. Não está falando de dinheiro, não está falando de comida, está falando a respeito do reino de Deus. Sim, está falando dos céus, do reino, dos segredos. Por quê? Jesus está comparando quem? As pessoas que estão ouvindo ele em dois públicos. Tem gente que está tão ligado comigo que eu já tenho acrescentado na vida deles e eu vou derramar ainda mais de mim nele. Derramar mais e mais, porque esse tem sede e fome de mim. Mas tem gente que só tem um pouquinho de mim, só tem um pouquinho. E ao invés de se acrescentar nele, porque na verdade ele tem um pouquinho porque é o tanto que ele merece, porque é o tanto que ele busca e o tanto que ele deseja, então até esse pouquinho vai ser tirado. Ele acha que está comigo, mas na verdade eu vou me retirar dele e depois não tem choro e nem vela, tá? A palavra de Deus diz que chegará um tempo, na parábola das virgens, que os portões se fechará. E aí já não vai ter como você estar com o noivo nas bodas do cordeiro, tá? E que pessoas ficarão do lado de fora batendo nos portões, mas os portões eternos estarão fechados. Porque o tempo de você buscar o Senhor é agora, tá? Não há esperança para os que se foram. Então, se você quiser se associar com Jesus Cristo na associação, né, renovada e ressuscitada dos associados em Cristo Jesus, é agora, na terra. Faça essa boa e ótima opção para a sua vida e seja feliz e abençoado. Então, Jesus está falando que
Aquele que tem pouco dele, até o pouco dele vai ser tirado. Porque Jesus não está interessado em quem quer pouco dele. Jesus está interessado em quem quer muito dele, em quem quer receber dele. E ele diz assim, ó: ouvireis com os ouvidos e de modo nenhum entendereis. Então está falando, você vai ouvir, você vai usar o seu ouvido, que é um órgão do teu corpo, mas mesmo ouvindo, não ouvireis. E de modo algum você vai entender. Vereis com os olhos e de nenhum modo perceberá. Então, ver com os olhos não significa enxergar. Eles verão, mas não enxergarão o Cristo. Porque o coração deste povo, olha o motivo, porque o coração deste povo está endurecido e de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam por mim e se convertam a mim e por mim sejam curados. Olha o que Jesus está falando, que os judeus, agora eu vou fechando a mensagem. Jesus está falando exatamente ao povo judeu, do qual o próprio Deus cegou-lhes o entendimento para que não aceitassem o Cristo. Sim, foi isso mesmo que você ouviu. Os judeus, tá? O povo escolhido por Deus, teve o seu entendimento cegado pelo próprio Senhor Deus dos céus e da terra, para que eles não recebessem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Sim, por isso que nós temos poucos judeus messiânicos que acreditam na primeira vinda de Jesus, e nós temos muitos judeus ortodoxos que não acreditam na primeira vinda de Jesus, mas que esperam o Messias. Por que disso? Porque eles são cabeçudos? Não. Porque eles são ignorantes? Também não. Por causa da vontade boa, soberana e perfeita de Deus. Sim, foi Deus, o próprio Senhor, que cegou-lhes o entendimento. Cara, mas que Deus esquisito que é esse? É o Deus da matemática inversa, né? O que eu tenho ensinado para vocês? Não tente compreender Deus com a sua teologia racional e humana, porque Deus não pode ser compreendido segundo a lógica humana. Deus só pode ser compreendido no Espírito. Então, para se compreender o Senhor, tem que estar cheio do Espírito Santo e ler as Escrituras Sagradas, estudar as Escrituras Sagradas, para que você possa compreender a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Bom dia, Mirinho. Deus abençoe sua vida. Um beijo no seu coração. Então, olha o que está escrito. Então está falando que Jesus endureceu o coração do povo. E por que Deus endureceu o coração dos judeus? Por que Deus endurecia o coração de Faraó? Lembra lá em Moisés? Que Moisés foi escolhido por Deus para ser o libertador do povo. Deus deu instruções a Moisés, dizendo: Moisés, vai diante do Faraó, diga a ele que eu visitarei com pragas no Egito, e fala com ele para liberar o meu povo. Moisés ia, falava com o Faraó liberava o povo e Deus endurecia o coração de Faraó. Que coisa estranha! Deus mandava Moisés ir lá tirar o povo, e na hora que o Faraó liberava o povo, Deus endurecia o coração do Faraó e fazia com que o Faraó voltasse atrás da palavra que ele tinha dado. Mas não é que Faraó era pisão, não é que o Faraó era igual você que promete coisas e não cumpre. Não, o Faraó era um cara de palavra. O problema de Faraó é que Deus agia na vida dele, e ele, sendo um instrumento de Deus e um objeto nas mãos de Deus, ele então obedecia ao que Deus ordenava. Você sabia que às vezes Deus está falando com você e você não obedece o que Deus ordena? Eu preciso te dizer que até Faraó, que não servia ao Deus dos céus e da terra, obedecia quando Deus mandava. O problema é que você, sendo crente, sendo cristão, ou dizendo ser cristão, não obedece o que Deus manda. É difícil você, hein, bichinho? Ou coraçãozinho difícil, hein? Mas presta atenção. Então, da mesma forma com que Deus endurecia o coração de Faraó, a palavra de Deus me revela lá em Coríntios, na palavra de 1 Coríntios, se não me falha a memória, onde diz que Deus endureceu o coração dos judeus. Para quê? Com qual propósito? A pergunta sempre para o Senhor é: para quê, Senhor? Porque para quê direciona a qual propósito, com qual propósito o Senhor fez aquilo. Porque se você fala: mas por que Deus fez isso? Mas por que Deus endureceu o coração do Faraó? Você está questionando a soberania do Senhor. Então a palavra porquê, olhando para Deus, é sempre questionar a sabedoria
e a soberania de um Deus inquestionável. Agora, quando você pergunta para que Deus fazia isso, aí você está falando para qual propósito Deus fazia isso. Então você está sedento de aprender mais de Deus e de estar com o seu coração apto a receber do Espírito as revelações dos céus, ou como diz o texto, a vós outros é dado conhecer os segredos do reino dos céus. Então, vários segredos aqui. Preste atenção. Mas por que Deus então endureceu o coração do judeu? Para que nós, não judeus, nós do Ocidente, nós da Ásia, nós africanos, vamos dizer assim, os gentios, fôssemos alcançados pelo amor de Deus. Olha que Deus tremendo e maravilhoso. Então Deus cegou o entendimento dos gentios, que é o povo escolhido dele, tá? Continua sendo o povo escolhido dele, isso não vai mudar, mas Deus deu uma congelada na mente deles para que eles rejeitassem a Deus. Olha que plano de salvação mais arquitetado do mundo, coisa mais linda do mundo. Então, olha o que a palavra de Deus diz. Ele veio para os que eram seus, os judeus, mas os que eram seus não o receberam. Os judeus não o receberam. Por isso, ele foi enviado aos gentios. E por isso eu sou salvo em Cristo Jesus. Você é salvo comigo aí, crente? Glorifica a Deus. Sabe por que você é salvo? Por causa do grande amor de Deus, que endureceu o coração do povo dele, que é um povo escolhido por ele e para ele, para que eles rejeitassem a Cristo, para que através da rejeição deles, nós gentios fôssemos eleitos nele. E nós também pudéssemos nos tornar o Israel de Deus, segundo o que está escrito. Que mensagem maravilhosa! Essa é a boa nova do reino. Esse é o Evangelho. O que é o Evangelho? A boa notícia. E que notícia boa eu tenho? Por causa do grande amor de Deus, que em João 3,16 diz que por causa de como ele amou todo mundo, não somente humanos, mas toda a criação, ele deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o amor de Deus, o amor ágape de Deus, incompreensivo aos nossos pensamentos humanos e humildes, né? Comparado à grandeza do Senhor. Mas então Deus endureceu o coração dos judeus com um propósito de que nós agora fôssemos feitos justiça de Deus, eleitos em Deus. Por isso que eu amo a vida do apóstolo Paulo, que deixando os judeus foi pregar, claro, segundo uma instrução do Espírito Santo, aos gentios. E por causa da poderosa mensagem na boca de Paulo, que é Cristo, então nós fomos alcançados e por isso hoje nós podemos glorificar a Deus por causa da mensagem de Paulo, que é o Cristo vivo. Glória a Deus e aleluia. E olha o que está escrito. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos. Quem? Para quem Jesus está dizendo isso? Quem são os bem-aventurados? Eu e você, os discípulos verdadeiros de Cristo. Olha o que está dizendo. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade eu vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, mas não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Olha o que está escrito. Aqui relembra aquela mensagem, aquela passagem que está escrita a respeito do nosso Senhor, se não me falha a memória, em Isaías, que diz assim, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, Jeremias, né? Não sei, num dos profetas, agora não me recordo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para nós. A teologia da prosperidade vai ensinar que o texto está falando de riqueza. Nem olhos viram o tanto de dinheiro que você vai ter, e nem os seus olhos viram o tanto de casa que você vai ter, a prosperidade que você vai ter. Balela, mentira, é demoníaco tal pensamento. Porque o que está escrito no profeta a respeito de que nem olhos viram Cristo e nem ouvidos ouviram a verdade da boca de Cristo e nem penetrou no coração humano a palavra de Cristo, a boa nova. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais se penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para nós. O que Deus tem preparado para nós é riqueza? Não, é cruz. O que Deus tem preparado para nós é cruz e sofrimento, porque está escrito, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga, morra.
Morra para você mesmo. E também está escrito: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Esta é a mensagem da cruz. Este é o evangelho da verdade. O resto é teologia da prosperidade demoníaca, falível e imprestável e que desvia o coração dos sinceros. Sim, então o que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram e nem jamais penetrou no coração do homem? Cristo, que agora está sendo revelado aos discípulos de verdade. Então ele está falando assim para os discípulos, para os 12: bem-aventurados são vocês que os profetas desejaram me ver, mas não viram. Falaram a respeito de mim, mas não puderam me ver. Morreram antes do tempo, claro. O profeta que profetizou Cristo há milhares de anos antes da vinda do Messias na Terra. Então assim, eles desejaram me ver, mas não viram. E Simeão, ali em Atos, no comecinho de Atos, Simeão e a profetisa Ana, se eu não me engano, quando Jesus Cristo, no 8º dia, vai ser apresentado no templo, porque nós não batizamos criança, mas nós apresentamos ela no templo ao Senhor. Então o que acontece? Quando Cristo passou por esse processo, quando Simeão, o sacerdote Simeão, no seu turno, cumprindo o turno de sacerdote, recebe a criança, o menino Jesus, que já cresceu, morreu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo homem, tá? Então essa teologia da Igreja Católica de o menino Jesus, que não sei o que, tem nada de menino não. O menino cresceu, como eu um dia fui menino e cresci, e ele morreu, ressuscitou, derramou seu sangue pelo perdão dos nossos pecados e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo homem, de onde governa os céus e a terra. Então para com essa história de menino Jesus aí, com o menino Jesus não vai poder fazer nada por você, tá? Ele não é menino não, já cresceu já. Então o que acontece aqui? O Jesus Cristo então está falando: por causa que vocês são os meus discípulos, a vocês eu estou me revelando. E segredos do reino somente são revelados aos verdadeiros discípulos. Cristiano, o que tem a ver tudo isso que você está falando com o começo da sua mensagem, que é: ontem você esteve lá no Brás, numa multidão de pessoas, inclusive ali onde eu estava muito próximo também de um lugar lindo e maravilhoso chamado Templo de Salomão, do qual eu visitei por enquanto uma vez na vida, mas eu preciso repetir o processo. O lugar é lindo, a construção é majestosa, é maravilhosa, e antes de você abrir a sua mente ou pensar com o seu coração carnal a respeito do Templo de Salomão, por causa da pessoa do pastor Edir Macedo ou das suas práticas, deixa eu te falar: guarde os seus julgamentos para você, tome uma posição, vá um dia conhecer, e se Deus tiver misericórdia dessa alma penada que é você e fizer o que fez comigo naquele lugar, você vai voltar de boca fechada e nunca mais vai abrir a sua boca para falar. Porque deixa eu te dizer uma coisa: o Edir Macedo ou a Igreja Universal tem muitos erros e pecados e eu reconheço isso. Mas não é diferente da sua igreja, não é diferente do seu pastor, não é diferente de você mesmo. Em que aspecto? Você está me comparando a eles? Não, não de forma nenhuma. Talvez ele até erre mais que você, ou pelo menos aos seus olhos. A grande verdade é que você também e eu também sou pecador. Então olhar para o pecado do outro sem me esquecer dos meus é dar um tiro na própria cabeça, porque está escrito: não julgueis para que não sejais julgados. Porque com a mesma vara de medida, se você medir com uma vara pequena a vida dos outros, a sua vida será medida por Cristo no tribunal com uma vara pequena. Mas se a sua vara, que é a língua, for muito grande, com a mesma medida que você medir, você também será medido. Então não se esqueça: segundo a palavra de Deus, nós não seremos julgados por outra coisa senão pela nossa língua, pela nossa palavra. Eu sou um cara que falho muito. Por quê? Porque como eu falo muito, logo eu falho muito, né? Porque eu sou um homem de expressões verbais. Então, na angústia de querer falar, eu acabo falando muito e peco muito por isso. Então, eu sou pecador assumido de que peco. Só tem uma diferença: eu também sou um pecador confesso. Todos os dias eu confesso os meus pecados a Deus, peço misericórdia e peço: Senhor, como disse o salmista Davi, acampa anjos ao redor da minha boca para que eu não peque contra ti. Mas você não peca contra Deus, você não xinga Deus, você não blasfema? É lógico que não sou louco.
Mas quando eu peco contra o meu irmão com essa língua afiada, eu peco contra Deus. Cuidado, irmão. Quando você fala mal da vida do outro, você está falando do próprio Deus. Sabe por quê? Porque o seu irmão, o caído, aquele que você quer julgar, ele é a imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Cuidado. A sua língua pode ser como um cajado de Moisés, está ferindo a rocha, e a rocha é Cristo. Cuidado. Vamos finalizar aqui? Então aquela multidão de pessoas no Brás me fez lembrar desse texto que eu preguei para vocês aqui. Uma multidão ouvia Jesus Cristo falar, mas não entendia o que Cristo dizia. Uma multidão de pessoas foram até Jesus na multiplicação dos pães e peixes para comer pão e peixe que o Senhor Jesus tinha, mas não se alimentaram do verdadeiro pão, que é o pão do céu, o maná de Deus, o maná escondido de Deus que está na Arca da Aliança. Você sabia que na Arca da Aliança de Moisés, na Arca de Aliança de Arão, o sacerdote, né, era no tempo de Moisés, mas quem cuidava da Arca era Arão, o sacerdote. Dentro da Arca foi guardado o cajado de Moisés que floresceu, foi guardado uma porção do maná, que é o pão do céu. Você sabia disso? E fala que é o maná escondido de Deus. Que é o maná escondido de Deus? Era o Cristo, que hoje é revelado através da igreja. Não entenda igreja como templo ou denominação evangélica, porque Cristo não é objeto pertencente a uma religião. Cristo é universal. Cristo é de tudo, de todos e para todos. Então, por exemplo, ontem, anteontem, né, lendo a mensagem de um amigo pastor, ele me disse: vá para a igreja denominação tal, ficarei tão feliz para isso. Eu pensei, por que ele está me recomendando isso? Por acaso ainda lhe falta conhecimento a saber de que Deus não está nas igrejas e nas religiões? A saber de que Deus não pode ser contido dentro de templos feitos por mãos humanas? Então, assim, é um pastor muito amado por mim, mas foi infeliz nas suas colocações. Como que se dissesse, a igreja que eu sirvo, lá contém a verdade. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. A verdade é Cristo. E Cristo está em todos os lugares, em todos os ambientes, inclusive no inferno, tá? Porque Cristo é Deus e Deus é onipresente. Logo, a presença de Deus alcança até o inferno. Então não há lugar que você pode se ausentar da presença de Deus. É claro que você estando em qualquer lugar, você pode afastar a presença de Deus da sua vida, mas não se ausentar dela. Então, finalizando isso, a multidão de pessoas que eu vi no Brás me fez pensar o seguinte: quanto dessa multidão perecerá no dia do juízo? Quanto dessa multidão irá para o fogo do inferno? Quanto dessa multidão, qual é o pequeno número dos que serão salvos? Por que pequeno, Cristiano? Você está estreitando? Não. A própria palavra de Deus diz que estreito é o caminho que conduz à salvação e que nem todos passarão por essa porta. Então eu quero finalizar te dizendo o seguinte: eu vou voltar mais vezes ao Brás. Eu vou voltar mais vezes naquela multidão. Quero voltar mais vezes no Templo de Salomão, que eu comecei a falar e me perdi aqui, mudei de assunto. Eu fui no Templo de Salomão uma única vez, por enquanto. Tive experiências tremendas com Deus. Eu e Deus naquele lugar. Deus está no templo? Não. Mas Deus visitou aquele lugar no dia em que eu estava lá. Logo, a minha experiência pessoal de vida foi que no dia que eu estava lá, porque eu estava lá e porque Deus ama a minha vida como eu amo a dele, Deus me visitou estando naquele lugar. Então contemple a formosura do lugar, contemple e saiba que em todo lugar que se invocar o nome do Senhor, Ele estará com você. No dia que eu fui no Templo de Salomão, não fui apenas eu, fui eu e uma excursão de vários pastores. Todos não eram da denominação Igreja Universal e todos nós voltamos maravilhados, porque todos fomos visitados por uma grande visitação do Espírito Santo de Deus. E foi algo tremendo, porque eu vi homens, a saber, por exemplo, da Assembleia de Deus, e tinha mais de um pastor de outras denominações da Assembleia, das suas subdivisões, que oravam em línguas no templo e choravam na presença do Senhor, tamanha a glória do Senhor.
Vou voltar a repetir. A glória do Senhor não se manifestou no templo de Salomão por causa do templo, porque Deus não habita em templos formados por mãos humanas. Mas naquele lugar há uma santidade que talvez não há na minha igreja, e a minha igreja precisava aprender muito sobre isso. Eu já comentei isso com uma amada irmã minha. Lá há uma reverência ao santo nome de Deus, há uma reverência tão grande naquele lugar que Deus, na sua infinita multiforme graça, resolve visitar aquele lugar por causa da santidade ao seu nome que é dado naquele lugar e a reverência. O que é feito, se é que é feito coisas nos bastidores, não é problema meu. O que eu estou relatando é a minha experiência naquele lugar foi única. Foi única. Foi uma experiência que em toda a minha vida cristã, uma das que mais marcaram a minha vida. Tá? Então assim, não perca a oportunidade de conhecer o lugar. Tá? Não perca a oportunidade, larga o seu preconceito de lado para que você possa receber mais de Deus. Porque Deus pode estar em todos os lugares. Você sabia que Deus está nas cadeias? Você já foi visitar uma penitenciária? Eu fui várias vezes. Eu fui na penitenciária várias vezes. E eu senti Deus naquele lugar. Ainda que seja um lugar de trevas, um lugar de imundícia, um lugar onde também os demônios e Satanás habitam. Tá? A presença de Satanás também está lá, porque a Bíblia diz que ele anda ao derredor nosso 24 horas por dia. Então, tanto a presença do maligno quanto de Deus está em todos os lugares. A questão é, qual é a sua percepção? Né? Tudo é pecado para quem tem pecado no coração e tudo é santo para quem tem santidade no coração. Escolha o lado que você quer estar, filho. Escolha o muro, né? Escolha o lado que você vai descer do muro, mas desce do muro. Eu tenho falado, deixa de ser morno, seja quente. Tá? Porque se você for frio, eu não quero nem amizade com você. Se você for um crente frio, nem amizade com você eu quero. E se você for morno, passa longe de mim. Tá? Por favor, seja fervoroso em Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. E não acha que você vai ser cheio porque eu estou falando, não. Ainda que eu profetizo sobre a sua vida que você seja cheio. Porque ser cheio do Senhor é buscar a presença de Deus, é desejar a presença de Deus. Através da Escritura Sagrada, da oração e do jejum. Quer mais de Deus? Para de ficar indo nas filas das igrejas, quando o pastor chama para ir lá na frente, para pôr a mão na sua cabeça, achando que Deus vai se revelar um momento para você. Deixa de ser menino. Quer mais de Deus? Vai buscar a presença de Deus. Achegai-vos, pois, a mim, e eu me chegarei a vós outros, diz o Senhor. Que Deus te abençoe e te faça prosperar em todos os seus caminhos. Amém. E graças a Deus. Beijo no seu coração e até amanhã, se Deus nos permitir.